Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Wanda Vaz Conceição. Está nervosa, mas eu acredito que ela daqui a nada vai relaxar, vai estar calma. Mas como é que estás e como é que te sentes, Wanda? Boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite, Paquete. Estou bem, um bocadinho nervosa, um bocadinho apreensiva também, mas cá estou. Nervosa por quê? Certas perguntas tipo provavelmente de perguntas? que irão surgir, mas Que tipo de perguntas? Que eu não sei o que é que estás a falar. as perguntas usuais, não é? Que fazes e mais sensíveis, não é? Por assim dizer. Muita gente tem certa dificuldade em responder e eu, por norma, sendo uma pessoa reservada, não é? Poderá ser um bocadinho complicado, mas aqui estou para responder. Não sei do que falas. Não faço a mínima ideia. Já segues há quanto tempo mesmo? Já tínhamos falado sobre isso, Sim, né? Mas sim. pronto, só para fazer aqui um apanhado. Desde 2019, mesmo, lá nos inícios. Comecei no Facebook e, aliás, até surgiu... conhecia um dos que começou inicialmente contigo. Conhecia de vista, neste caso. E o que é que tu me disseste na altura sobre ele? Que eles não sabem. Enviaste uma mensagem a dizer sim, que... enviei uma mensagem que ele normalmente costumava conviver mais com brancos do que com africanos. Tinha mesmo um tal estereótipo. Sim. E o que é que eu te disse? Ainda te lembras? Não, já não me recordo. Eu por acaso não me lembro, não faço a mínima ideia. Não me recordo. Sim. Mas tu que acompanhas os episódios sabes então porque é que deixámos da parceria, ou não? Não. Então quais são os episódios que tu viste? Assim, vês os episódios a meio, né? Vi certos episódios, por exemplo o episódio do Miguel. Tá bem. Miguel, Goia, Jorge, Tomé, Sim. Sinho. Sim. Só viste aqueles que causaram maior impacto? Exato, sim. Ok, sim. então não viste aqueles que tiveram pouca visibilidade? Não. Pouca vergonha, pá. Isto não é uma follower, meu. Mas, pá, basicamente, cada um tinha as suas prioridades estabelecidas, não orientadas para o projeto, sim. E sim orientadas para o sítio de trabalho. Eu acho que, ainda há dias estive a falar isso, por acaso com a minha mãe, Sim. eu acho que eu, como funcionário, colaborador, o que seja, sou bom até um certo ponto. Exato. Não tenho a mesma dedicação que possivelmente todos têm, ou a mesma facilidade de comunicação, por mais que pareça, né? Sim. Com os colegas de trabalho, de forma que me faça ficar lá. Exatamente. Há muita coisa que eu vejo que não gosto e não me quero associar. Sim. Já eles conseguiam nadar nesse meio e eles conseguirem sempre prosperar também nesse meio. Eu Exato. já não. Eu curiosamente consigo prosperar neste, Exato. para não ser redundante na palavra, neste meio que é o podcast, mas infelizmente não. Epá, eu acho que sou um péssimo funcionário. Isso até alguém me vê e dizer, ei, eu não vou contratar este gajo. Não é, o péssimo funcionário, para eu ser mais específico, é que eu não me vejo no sentido de que a mesma paixão que eu tenho para este projeto e tento inovar, Sim. eu vá depositar num outro projeto que eu sei que se amanhã acontecer-me alguma coisa vão-me substituir. Mas isso és tu e qualquer pessoa. Eu acho que a dedicação será sempre maior se for algo teu, um projeto teu. Porque tu sabes que todas as pessoas são substituíveis. Por mais profissional que tu sejas, não é? De hoje para amanhã acontece alguma coisa, vão-te substituir com uma grande facilidade. Por isso, acredito que isso seja normal, é o habitual. A outra questão é, então, porquê é que tens pessoas que são extremamente dedicadas no local de trabalho? Aquelas que vês que dormem, acordam, respiram, suam, só trabalho. Workaholics, estás a dizer? Eu sou workaholic para isto. Sim, mas é algo que é teu, não é? Há outros, lá está, como estás a dizer, é por realização profissional. Sentem-se bem a serem 100% profissionais. É uma questão pessoal. Não tem a ver muitos... Nós sabemos que gostam de agradar os chefes e etc. E têm essa necessidade para poder progredir. Outros não. É para eles mesmo. Têm essa vontade e sentem essa necessidade. Ainda na vertente de trabalho, mas inclinando para o feminino, o que é uma mulher
independente sem a questão financeira. Independente. Sim. Para mim é independente, mas é em todos os sentidos. Sem ser na questão de financeira, é poder resolver todos os assuntos inerentes do cotidiano. Por exemplo, ir fazer uma inspeção a um carro. Por exemplo, colocar uma prateleira em casa sem necessitar a ajuda de um homem. Para mim isso é ser uma mulher independente, para além do lado financeiro. Qual é que é a parte positiva ou as qualidades de um homem? Ui, isto é complicado. A parte positiva, eu acho que é o companheirismo. Para mim isso é um dos pontos mais cruciais. O companheirismo, a cumplicidade, sem dúvida. E para mim isso é a base. E a amizade, claro. A base de um relacionamento, para mim, estes são os 3 pilares. Então é isso que um homem consegue proporcionar? Se me conseguir proporcionar isso, melhor. Obviamente, obviamente, eu não vou estar a dizer que o lado financeiro não possa contar, mas não é o essencial. Vamos falar da questão financeira. Sim. Eu já começo a ficar farto da malta que diz que só quer um homem que me respeite. Há muitos homens que são capazes de respeitar, mas não reúnem as condições necessárias para uma vida conjugal. Exato. Infelizmente, e felizmente, depende do ponto de vista de cada um, tu, para estares numa relação, tens que preencher certos determinados requisitos. Requisitos, exatamente. E o mal que as mulheres, hoje em dia, principalmente as mulheres, e falo mesmo das mulheres, é ludibriar os homens. Sim. Em que só precisam ter uma boa personalidade. Mentira. Não vamos mentir. Obviamente que não. Não é? Porque eu acho que chega a um certo ponto da tua vida em que tu vais querer e vais procurar um homem com certos requisitos. Obviamente que a parte financeira conta. Se tu estiveres entre os dois lados e vais escolher, por exemplo, um rapaz que até é um bom rapaz e está, por exemplo, desempregado, vive num quarto, e um homem que tem um trabalho fixo e vive sozinho, não é? Vai contrabalançar a tua decisão, mas obviamente o lado financeiro vai contar, porque tu não vais querer regredir, não é? Porque chega a uma certa posição da tua vida em que tu vais olhar, quer dizer, eu quero evoluir, se eu também estou nesse mesmo nível, nessa mesma linha que ele, eu não vou reduzir os meus requisitos para poder me encaixar na vida dele. E depois dá aquela questão que vai um pouco com isso, mas isso acho que é a ilustração negativa, que é Sim. Hipergamia. Sabes o que é hipergamia? Não. Hipergamia basicamente são pessoas, tanto homem como mulher, Sim. que procuram relacionar-se com pessoas de estatuto superior. Ok, sim. Mas isso é basicamente quereres alguém que proporcione algo que tu não trazes à mesa. Infelizmente hoje em dia nas relações Há muita essa exigência, meu Deus, eu ouço com cada coisa hoje em dia, mas existe muito e muito do lado das mulheres. Hoje em dia é do lado das mulheres que exigem e tudo mais. Eu pessoalmente não penso assim, não me comporto dessa forma, mas acho um certo contrassenso. Porquê? Porque tu próprio não podes fornecer, não é, esse conforto e esse luxo, mas exiges que a outra pessoa tenha isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Mas para elas estão a trazer uma mulher independente. Sabes que isso é o carimbo para que mim, existe hoje em dia. Ser mulher independente não é isso. Ser mulher independente não é isso. Ser mulher independente... Eu posso suportar os meus próprios luxos, não é? E não preciso de um homem para poder suportar os meus luxos. Ou as coisas que eu faço o dia a dia. Se for para ir fazer o cabelo, se for para ir fazer as unhas, se eu quiser comprar uma roupa nova, uma mala, não preciso de um homem para isso. Mas eles vão começar, pronto, temos que ir, porque normalmente quando associamos a questão do, como é que é, sou mulher independente, é porque consigo pagar as minhas próprias contas. Sim. O homem não é só nessa vertente, o homem tem aquela vertente de defensor. Protetor, exatamente. Protetor e companheirismo, lá está, estar presente nos momentos em que eu mais preciso. Há aquela questão que é do, como é que funciona, como é que é mesmo? Às 4 da madrugada alguém dá um pontapé na porta e quer entrar. Sim. Não vai lá a mulher. Óbvio que não. Vai lá o homem. Vai lá o homem. Exatamente. E há proteções que só podem vir do homem. Mas isso é óbvio. E há outra questão que era
a questão o facto do homem não ter condições para estar numa relação, vale a pena ele entrar debater com alguém que... Há uns atrevidos. Mas Há conseguem. uns atrevidos que conseguem, sim, sem dúvida alguma. Mas aí o erro é de quem bateu couro conquistou ou quem aceitou, que foi a mulher? Quem aceitou foi a mulher. Porquê? Aliás, porque partimos do princípio que ela viu que o lado financeiro dele não importava o suficiente para ficar com ele. Ok, mas isso vão dizer, então mas estás a responsabilizar a mulher e foi ele é que... Não, foi ela que aceitou. Ele não lhe pediu nada. Ele simplesmente tentou, conseguiu, não é? E ela simplesmente disse não, ele tem aquilo que é necessário. Se calhar inicialmente o que ela poderia dizer, não, estabeleceu os tais requisitos, não é? Um dos quais o lado financeiro era essencial, mas tudo aquilo que ele tem soube comatar o lado financeiro dele e ela acabou por aceitar. E se ela depois, passado 6 meses, ele continua desempregado, Sim. sem condições, Sim. na luta, com pescados ou Sim. não pescados, depende Sim. de cada um, Sim. ela acaba por dizer que os homens são todos chulos e eu é que sustentei o meu homem e que hoje em dia os homens não têm dinheiro para sustentar e ela é que sustenta e tudo mais. Isso acontece, irá acontecer. Obviamente, é assim, se formos a ver, a culpa vai ser dela, não é? Mas isso, nós somos seres humanos, é normal que ela vai acabar por dizer isso. Os homens, vai generalizar, os homens são todos... Sim. Somos seres humanos ou somos mulheres? Somos mulheres, sim. Somos mulheres, vamos dizer isso. É assim, eu por norma, eu falo por mim. Acho que iria dizer também isso. Eu agora, só uma. Só vou fazer uma. Só uma, depois podemos avançar. Porquê que estás solteira? É só uma, só esta. Ai. É só esta. É só esta, depois podemos avançar. Pergunta difícil. Porque eles vão acabar por depois dizer, então, mas e ela que não fala sobre a vida pessoal? Sim. Já que ela está a dizer, porque ela está a dizer tudo aquilo que o Rui quer ouvir, e por isso é que ela foi lá, porque houve um que me enviou uma mensagem assim. Exato. E se estás a ver, olha. Sim. Pá. Porquê? Eu neste momento estou solteira porque gosto, não é? Para além de gostar da minha solteirice, entre aspas, acho que a gente tem que saber gostar de estar sozinhos, aprender a gostar da nossa própria companhia, porque hoje em dia há muito essa ansiedade de nós nos metemos numa relação, não é? E criamos muita expectativa na outra pessoa, não é? E esquecemos que o que interessa é gostar de ti mesmo, não é? E as pessoas hoje em dia, neste caso as mulheres, têm muito essa dependência emocional, preciso de alguém para ser feliz. Eu não sou autossuficiente e então relacionam-se com muita facilidade e querem ter alguém e têm essa necessidade e esquecem-se que a própria felicidade só podem encontrar com elas mesmas. Porquê que eu para ser feliz tenho que estar com alguém? Não tenho essa necessidade. Estou bem. Obviamente, se tiver que encontrar uma pessoa, irei encontrar, mas uma pessoa que esteja dentro dos meus requisitos, como é óbvio. Agora, não me vou relacionar, estou solteira, não aguento estar solteira, então vou-me relacionar para dizer que estou numa relação. Agora, suavemente, vamos fazer a saída, suavemente, não vamos fazer repentina para outra coisa. Quais são os teus requisitos? Ui. Maturidade, acima de tudo. Maturidade, responsabilidade. Vou-te dar um heads up. Isso é involuntário. Isso é uma coisa que eu aprendi com isto. Que é, diretamente estás a falar. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Mas não vou tocar no assunto. Quem tiver algum discernimento que eu peço, vão perceber. Mas pronto, diz. Maturidade, responsabilidade, para mim, é um dos requisitos. Obviamente, o lado financeiro, é assim, não vou dizer que conta. Um homem que trabalha no McDonald's. Não tem qualquer problema. Wanda. Quanto é que se paga de renda? Pois, acredito, sim. Não acredito, sim. Estamos a falar. Sim, eu sei. Homem que trabalha no McDonald's. É complicado. Mas há quem esteja com homens que trabalhem no McDonald's. É assim, eu não vou exigir um empresário. Estamos a falar dos teus requisitos. Sim, mas eu não vou exigir um empresário. Desde que tenha um trabalho fixo, não é? Que ganhe, assim... Fixo no McDonald's e ganha a mesma. E
quando digo McDonald's, pode ser o... Tipo, na restauração, mas noutro do que sei a Sonai paga bem. E olha que... Paga bem? Daquilo que sei, acho que não. Não? Não. O Godzilla está no... Eu sempre, quando ele manda-me o áudio, ouço sempre ali as máquinas. Pip, pip, Não pip. sei. Não sei. Faz a minha, eu também não faço a minha ideia. Porque ele deve estar a trabalhar em algum supermercado. Desconheço, mas daquilo que eu sei, nunca trabalhei num, mas daquilo que eu sei, pagam muito mal. Pagam mal. Eu trabalhei na Vorta em reposição, já há uns bons anos atrás. Sim. Pá, fazia só sexta, sábado e domingo e ainda cheguei a receber 300 euros. Não, tu falaste se calhar na caixa. Pai, mas eu estou a falar também de 2008, 2009. Sim. Oh, tanto tempo. E acreditas que eu fui buscar aquele cheque com a boca toda arrebentada? Tinham lutado naquele próprio dia. Deram uma cabeçada, estava sangrada a boca, e apanhou o autocarro, tinham dado notificação, telefonaram, dizer, já recebeste, é para levantar aqui o cheque, primeiro cheque, 70 euros, e sabes como é que é? Pá, 2009, estourei logo aqueles 70 euros a comprar uns ténis, Air Shocks, lembras-te dos Air Shocks? Que eram pretos e dourados nas molas, que os brasileiros por tendência gostam bastante daqueles. Sim. Mas respeito, maturidade, não falaste muito, porque é isso que vocês precisam dizer. Infelizmente, as únicas mulheres que dizem que o homem tem que trabalhar são aquelas que exageram na realidade e dizem que o homem tem que ser rico. Não. Estás a ver? E que vocês, eu não quero dizer isso, o que vocês têm que dizer, mas o que vocês têm que alertar os homens é que eles têm que ter um trabalho. Sim, o que interessa é ter um trabalho fixo. Não. Eu não estou à procura de um homem fixo, rico. Tem que ter um trabalho em que ganhe minimamente. E quando digo minimamente, não é mínimo, ordenado mínimo. Porque isso tem que ser visto como incentivo. Não é dizer, olha, basta ele trabalhar em qualquer sítio e está bom. Não, porque assim já estás a colocar a fasquia tão baixa que ele vai achar que aquilo é que é por norma que ele tem que seguir. O comodismo é real, Wanda. Sim, mas eu parto do princípio, é assim, eu tenho que incentivar, se vir que ele consegue melhor, eu vou incentivá-lo. Não vou dizer, olha, acomoda-te aí. Mas o problema é esse, incentivar. O incentivo tem que ser ele próprio. Ok, acomoda-te aí, porque há vários casos. Ou os homens acomodam-se. Conheço um homem, desculpa estar a interromper, conheço um homem. Ele diz que já está há 3 anos ou 4 anos no McDonald's. Ok. Eu estou a aleijar o McDonald's. Vai, KFC. Sim, fogo. KFC. Coitado do McDonald's. KFC. Está no KFC há 4 anos. Ok. E tu dizes, o que é que tu fazes no KFC? Estou na batateira. Sim. Há 4 anos, Wanda. Exato. Mesmo assim relacionas com ele e depois vais começar a dizer, mas tu deves tentar ser gerente, deves fazer, a partir do momento que conheces alguém que já está há 4 anos a trabalhar na batateira, ele já está acomodado na vida dele. Sim, mas lá está. E tu não vais fazer nenhuma revolução na vida dele. Podes tentar fazer moça. Nunca se sabe. É por isso que vocês depois se fodem. Esse é que é o problema. Nunca se sabe. Se tu tiveres aquele incentivo e fores lá e incentivá-los a evoluir, acho que sim. Acho que sim, porque muitas vezes a gente diz, tal e qual como o homem, não é? Poderá incentivar a mulher à procura do melhor, nós também devemos fazê-lo. Mas aí é que há a quebra entre o homem e a mulher. Um homem pode estar com uma mulher que não trabalha. Sim. E não se importa com aquilo que ela está a fazer. Exatamente. Se ela for uma boa dona de casa, podem-me crucificar, caguei. Se for uma boa dona de casa, saiba cozinhar. Cozinhar não é o mais importante. Já vamos aí. Saiba cozinhar, para ele, é mais que certo. É o que interessa. Ter aquela coisa fluente, estás a ver? Sim. Mas infelizmente, nós estamos num registro em que a mulher pensa que, da mesma forma que ela escolhe o homem escolhe a mulher. Há uma piada que eu estive a ver recentemente, que é um artigo, acho que é da Cosmopolitan, ou algo assim do género, em que havia a loja do homem e da mulher. Ok. Em que tu vais comprar o teu marido ou vais comprar a tua mulher. Então é assim, chega o homem. Sim. Não, vamos pela mulher, vamos começar a mulher. Ok. A mulher chega, um edifício enorme, 14 andares. E ela depois diz, eu quero comprar aqui um homem, meu marido. Ela, ok, pode subir então o primeiro andar. Primeiro andar, um homem que trabalha. Isso não. Segundo andar, um homem que trabalha e que sabe cozinhar. Eu acredito que consiga arranjar melhor. Quarto andar, um homem que sabe cozinhar, trabalha,
doméstico, toma conta dos filhos e amoroso. Não, eu acredito que consigo. Foi subindo. Ao 14º andar já não tinha nenhum homem para escolher. E estava lá um placar a dizer: este andar é para mostrar às mulheres que elas nunca sabem o que é que elas querem. Ou nunca se contentam com aquilo que têm. Com aquilo que têm, estão sempre a exigir mais. Exatamente. São super exigentes. Sim. E num homem, ele vai comprar lá a mulher, ou quer comprar a mulher, chega, mulher cozinha. Pá. Não, vou ver no segundo andar. E o prédio era tipo 5 andares. Segundo andar, cozinha e dá-lhe paz. Olha, vou ficar mesmo aqui no segundo andar. E naquela loja nunca visitaram o 3º, 4º e 5º andar. Sim. Porque ele contenta-se, sim. Eu estou a perceber o que ele estás a dizer. Mas isso é normal, sim. Nós mulheres somos muito exigentes. Exigimos, temos a fasquia alta, por assim dizer. E o homem já não. Mas lá está, é o que eu estou a dizer. Eu acho que mesmo assim devia ser mais exigente. O homem? Sim. Tem que vir da família. Se a família nunca foi... Depende, que eu tenho o meu primo, coitado. Já massacrei em quase todos os episódios, falo tanto mal dele. Porque imagina, o pai dele é um ganda hustle. Ele é uma das maiores inspirações que nós temos na família. Sim. Nunca teve um patrão sequer, mas já teve vários negócios. Exato. Mas negócios a sério. Estamos a falar de discotecas, estamos a falar de restaurantes, estamos a falar de bares. Sim. Tudo e mais alguma coisa no Algarve. E ele tem vários filhos. Mas os filhos, de uma parte, pá, parece que carecem ambição. Exato. A tal ambição, eu percebo. E eles... Mas sabes que isso nem sempre pode vir de casa. Porque sim, é a base, não é? Mas se tu próprio também não tiveres essa tua vontade, essa ambição, tem que partir de ti mesmo. Não estejas à espera, não é? Que seja uma pessoa, ou seja, tenhas uma referência para tu poderes ter isso. Olha, por exemplo, é por isso que uns chamam de terapia de choque. A Shirley diz que é terapia de choque, e eu próprio também já cheguei a dizer. E basicamente, olha, acabei por desligar esta porcaria. Deixa, fica bem desligado. Esse meu tio que eu te falei, Sim. o Mr. Condescending, ele, houve uma altura em que não sei se a minha mãe pediu para falar comigo ou algo assim do género. Porque depois quando a mãe não tem, tipo, mão para o filho, claro, tenta falar com os filhos. Sim, para orientar. Depois para dizem ali. que os homens não fazem falta. Sim. E houve uma altura em que ele disse, olha, vem cá para falar contigo sobre os assuntos. Sentou comigo e etc. E começa a dizer, mas um tough love que é quase que espezinhar o ego da pessoa. E eu fui-me abaixo nessa altura. Fiquei para aí 2 semanas e mesmo em baixo. Quase que dava o pulo para aquele sítio. E ele vira e diz assim, mas tu já estás com 20 ou 21, já não me recordo quantos anos é que eu tinha na altura. Sim. E ele diz, estás com essa idade e estás à espera de quê? Que eu tomo conta de ti? Exatamente. Estás à espera que os teus primos que vão estar com a família deles, o teu irmão que já vai estar com a família dele, que tome conta de ti, que te abrigue dentro de casa dele? É importante esse tipo de tough love. Sim, é. Se eu estiver constantemente a dizer, a mulher africana é deusa, a mulher africana Black Queen, a mulher africana nada de errado ela faz no mundo, e o homem que contesta isso não vale nada. Mas isso eu concordo. É assim, não vale nada. É assim. E depois esse mesmo gajo está a papar as gajas todas ao mesmo tempo, tendo mulher em casa. Mas sim. Pronto, isso são os outros 500. Mas isso acontece, isso eu concordo. Sim, do nada vale, estás a falar muito para todos os ventos, a dizer a mulher africana é isto e aquilo, mas depois as atitudes demonstram totalmente o contrário. É o que mais acontece. Daí a fama dos pastores. Isso é o que mais acontece. Tens os pastores que andam tipo mais de um terço da peregrinação dele, ou da malta da congregação, que ele está a varrer. E são precisos, são mulheres casadas. Sim. Mas aquelas palavras que as mulheres deixam-se... Eu já disse isso num episódio, acho que foi num direto, já não me recordo. As palavras bem ditas num certo tom, sim, é como se fosse uma música para as mulheres. Não concordo. Eu acredito que certas palavras, ditas de certa forma, consigam seduzir a mulher a acreditar numa mentira. E o kryptonite da mulher são os sentimentos dela. Ui,
Não concordo, porque eu não penso assim. Diz-me. Eu não penso assim. Em primeiro lugar, não sou uma mulher sentimentalista. Logo a partir daí, não é qualquer coisa que o homem diga pode utilizar um tom certo, que ele acha certo para me conseguir convencer ou seduzir, e muito dificilmente vai-me seduzir. Porque eu não sou sentimentalista. Eu não tenho essa necessidade. Estás com quantos anos? 28. 28. Tens os teus filhos. Não vou numerá-los porque depois vai disputar para outra conversa e não quero ir por aí. Ok. 28. Sim, mas sabes que tu não és a regra geral. Eu sei, eu sou a exceção à regra, mas Por daí isso eu é que estar a me perguntei, dizer. tens amigas? Tu disseste que não tens amigas. Não. Eu comecei logo a fazer a tua triagem antes de começarmos a gravar o episódio. Exatamente. Uma mulher com poucas amigas tem poucas influências femininas. Sim. Pelo menos que aquele pack mentality. Exatamente. O pack mentality, para quem não sabe, é mentalidade de grupo. Que Exatamente. um certo determinado grupo pensa de uma forma e tu, estando naquele grupo, vais pensar de igual forma, porque vais-te ludibriar ou deixar-te levar Deixar-me levar. Exato. por esse pensamento. Não, mas eu não penso assim porque, primeiramente, não sou sentimentalista, porque, tal e qual como eu te disse, eu não sou dependente emocional. Eu sou autossuficiente e para me sentir bem eu não preciso que o homem esteja-me constantemente a dizer és bonita, és linda, tens isto e tens aquilo, não. Eu própria tenho que me sentir bem e tenho que me sentir bonita. Obviamente eu não estou a dizer que eu não gosto de elogios, obviamente claro que gosto de elogios, mas eu não tenho essa necessidade e não me vou deixar levar por essas meras palavras de és linda, és isto ou aquilo, não. Como é que um homem te aborda? Pode-me abordar de várias formas, agora a forma como aborda faz totalmente a diferença. Como é que um homem te aborda? Mas estás a falar de meios, presencialmente? Sem redes sociais. Isto é um exercício que eu agora vou começar a fazer mais com as mulheres. Estás não vamos dizer bar, que é muito clichê. Exato. Onde é que costumas? Não é costumas. Diz um sítio que, de uma forma genérica, que tu não precisas ser precisa, porque os gajos que veem isso já não basta quando eu ponho lá já o link. É muito difícil porque eu andar na rua. No supermercado, por exemplo. Sim. Estás a escolher um shampoo. Sim. Como é que um homem te aborda? Como é que o homem me aborda? A maioritariamente das vezes é ou és muito bonita ou és de que nacionalidade. Como é que um homem deve... antes para os curiosos, ela é angolana com Congo. Por isso, vamos remover esta parte, que é mais fácil, porque as pessoas a certas perguntas, mas que ela é? É angolana? Mas ela tem filhos? Eu sou mais do lado do Congo. Pronto. Eu tento saltar essas perguntas. Peço desculpa para ferir as suscetibilidades do lado dos angolanos, mas... Do Congo, sim, Exato. Porque eles logo vão dizer, então ela é angolana. Pois. Mas para os palopes estás a falar para os angolanos, não estás a falar para os... Pronto, está bem. Mas és africana, vá. O importante é seres africana. Exato, mas sim, maioritariamente chegam ao pé de mim a dizer és muito bonita, ou, por exemplo, já me aconteceu, fui à Vorten, fui comprar uma coisa, estava super simples, um top de alças normal, não tinha decote, não tinha nada, de máscara, dois seguranças, eram seguranças do Pingo Doce, estavam ali parados e não sei, eu de longe topei-os logo, não é? Vi da maneira como eles estavam a olhar. São à parte, os seguranças, polícias. São à parte, pronto. São todos putanhados. Eu vi logo da maneira... Bem, passei uma vez, ok, ficaram a olhar, não disseram nada. Eu de máscara, voltei, estava-me a ir embora. Gosto que estás a salientar bastante máscara. Não veem que realmente sou bonita e já estão a presumir que eu sou bonita. Então se eu tirar a máscara, já vão pedir em casamento. E então, não, mas não vês como é que tu tens essa percepção, não consegues ter. Como é que me reconheceste no Lidl? Reconheci-te pelo pompom e pelos óculos. É verdade, explica o que estamos a falar, desculpa, para quem não sabe, esta pessoa reconheceu-me à saída do Lidl e pensou que eu fui antipático com ela. Super antipático. Explica o que é que aconteceu e o porquê que tu achaste isso. Porque eu basicamente dirigi-me a ele, coisa que eu não faço por norma, para lhe parabenizar e dizer, olha, estou a gostar do teu conteúdo, continua. E ele, para já tiras a máscara, porque eu não sei, eu não estou a ver quem é. Ok, obrigada. E foi-se embora. E eu, super rude. Como é que é possível? Eu assim, tipo, não tinha esta noção, eu não pensei que fosse assim e fiquei com uma má impressão tua. Para quem não sabe, a minha versão é esta. Então eu saio,
para todos os homens que sabem o que é que eu sofro e o que vocês também sofrem, porque somos todos ignorantes nesse aspecto, nós quando vamos fazer compras, nós vamos sem sacos. Porque pensamos que só vamos comprar aquilo que temos na cabeça. Infelizmente, há certas coisas que estão em promoção que achamos interessante. Acabamos por pegar e vamos amontoando nos braços. Sim. Há quem pegue no carrinho, mas fica com a ilusão que, possivelmente consigo carregar isso tudo sozinho. E eu carreguei, aí 7 produtos ao mesmo tempo na mão, saio do Lidl, ainda tento ali tentar tirar os fones, abordo uma pessoa, ainda para mais mulher, pensei que ia me bater, né, para as coisas que eu digo, e ao aproximar, estava de máscara e começa a falar, eu estava com os fones, a ouvir uma música, estava a tentar pegar os 7 produtos que tinha na mão, e depois tipo, não ouvi o que ela tinha dito no princípio, consigo tirar os fones e viro e digo, ok, desculpa, mas podes só tirar mais, porque eu não sei com quem é que eu estou a falar. E isso é que eu disse, eu não disse para já tiras, eu não cheguei a dizer isso. Mas depois ela tirou e disse assim, muito obrigado, e curiosamente não me recordo mais nada, porque normalmente eu costumo dizer, se quiseres podemos gravar um episódio. Não cheguei a dizer, não cheguei a dizer. Estavas com muita pressa. Estava com pressa porque a questão estava a pé, não tinha o carro, porque Exato. Pronto, não quis fazer uma passeata, e levei 7 produtos à mão sem saco. Exatamente, mas fiquei com má impressão, mas depois não passou-me, não é? Não fiquei sentida. Muitos teriam uma abordagem que este gajo me anda falso e deixava de seguir, e Não, se eu preciso por acaso fazer uma não. campanha, Por acaso não. acho até estranho tu teres ficado com uma má ideia, mas Fiquei a com mesma... uma má ideia, mas continuei a Estranho. seguir. Mas continuei a seguir, sim. Não fugimos do tema. Sim. Como é que o homem é capaz de abordar? Tu falaste dos seguranças, não sei se entretanto disseste que eles foram-te abordar ou não. Sim, disseram, és mesmo linda. E tu disseste, mas eu estou sem máscara. Como já disseste não, para em 3. não, estava com máscara. Não, passei, nem virei nem nada disso. Não, nem ligo, por norma não costumo responder. Estamos a falar de um homem que... Homens que abordaram-te. Sim. Eu estou a dizer qual é que é a melhor abordagem que o homem pode ter perante a Wanda. É muito complicado. É assim, para já vi com muita sede ao pote, és linda, existe aquilo, esquece. Isso Sim. não funciona. Eu sei como é que vocês funcionam, infelizmente eu sei como é que vocês funcionam. Não falemos do que não podem fazer. Porque como vocês não sabem o que é que leva a fazer, vocês simplesmente só sabem o que não querem. Dizer. Porquê? Imagina, o fofo, lindíssima ou gostosa, etc. É claro que nenhuma mulher gosta. Exatamente. Mas há muitos energúmenos que pensam que é isso. Talvez um gesto qualquer, ou por exemplo, se eu tiver deixado de cair alguma coisa, por exemplo, num supermercado, ou esqueci-me de alguma coisa, por exemplo, no cesto, alguma coisa, percebes? A simpatia... Isso é samaritano, bom samaritano, isso não é abordagem. Não, mas a partir daí pode surgir uma abordagem. Não, mas calma aí, o bacana vai estar atrás de ti. Deixa eu ver se ela não deixou cair. Não. Deixa eu ver se ela deixa cair. Não, aqui. claro que não, eu estou a falar isto hipoteticamente falando, mas obviamente é assim, se chegares ao pé de uma mulher, se vis que for recíproco, por exemplo, a troca de olhares e tudo mais, podes-te chegar à frente e olá, tudo bem, o teu nome. Mas nós não temos esse tipo de... não. Eu estou a generalizar uma coisa que eu não faço, estás a ver? Porque se eu fizesse, mesmo assim, eu ia generalizar, porque eu sei que a maioria o faz. Sim. Os homens não têm problema de aceitar isso. Mas Sim. quando estás a ter uma conversa com as mulheres, em certos temas que elas não gostam, não generalizes. Depois se eu disser assim, então a mulher africana não é a que mais sofre? Sem dúvida. A mulher africana, ela é constantemente enxovalhada por toda a gente. Então, mas não estás a generalizar aqui? Exatamente. Não estou a generalizar. Sim, mas por norma vocês não têm esse Eu não tenho esse problema, porque, por não exemplo, têm eu esse tenho tipo a de clara abordagem. noção que os homens têm fome, são muito sexuais Exatamente. e só sem pensam dúvida. nisso. Só pensam nisso. Estás a ver? Sim. Mas também sei que tu, para deduzires aquilo ou reduzires, sem ser biologicamente, que é a partir dos 40, nem aos 40, aos 35, segundo dizem, Sim. já começa a descer. Exatamente, o líbido. sim, é, o aos líbido. 35. E a da mulher vai subindo. Exato, é o contrário. E a questão aqui é, eu tenho a noção que nós somos fobados, por assim dizer. Sim. E dificilmente tu vais ver um homem que olha um olhar, ou aceita um olhar e percebe que um olhar te sentes atraído, chegue lá e diga aquilo que tu precisas de ouvir, ou aquilo que vocês precisam ter como conversa. Exatamente. Porquê? Quantas e quantas pessoas que, não sei da tua vida, e espero também que não tenha acontecido isso, mas infelizmente és mulher, deve ter acontecido. Gostaste do rapaz, achaste engraçado, whatever, Sim.
manda uma foto tua nua, ou manda uma foto disto, ou toma uma foto da piroca, ou não sei das quantas. Estás a ver? É das piores coisas. Infelizmente isso acontece. Sim, é das piores. Mas acredita que uma abordagem, mas por exemplo estou a falar nas redes sociais, por exemplo, uma abordagem contínua do olá, tudo bem, o que é que fizeste hoje, o que é que comeste, aí já muda, porque há ali uma certa, demonstra uma certa preocupação. Estás a saltar passos. Estás a saltar passos. Não, mas estás a saltar o passo em que tu respondes. Sim. O que é que leva a responder? Porque eu sei também que quando alguém manda mensagem, antes da resposta, a visualização da foto é primeiro feita mas antes da resposta. Óbvio, mas é assim, não vamos estar aqui a mentir, vou responder porque sim, não. Primeiramente vou visualizar, vou ver tudo, vou fazer a minha pré-pesquisa, não é? E depois vou ver se... Sim, a triagem, vou ver se responde ou não. Sim. Se ele for um 4,5 ou um 3,5, que é... E envia-te essa mensagem. A mensagem do normal, olá, tudo bem? Não vamos dispersar. Sim. Vamos voltar para o mundo real. O mundo virtual é muito fácil. Sim. Ilustrar algo, porque imagina, não sei se conhece a série You. Sim. Viste que ele, como qualquer pessoa de hoje em dia, consegue saber quais são os gostos de uma mulher. Os gostos, a partir sim, das redes sociais. A partir das redes sociais. Sim, tudo o que ela faz, sim. E eu consigo tornar um cavalheiro ou o homem que tu... Consigo ser aquilo que tu queres. Basicamente encaixar-me naquilo que tu gostas. Porque tu estás constantemente a dizer isso nas redes sociais. A dizer isso, exatamente. Claro, sem dúvida. Mas isso hoje em dia é o usual e os homens aproveitam-se muito disso. Tem a papinha feita, por assim dizer. Vocês também dão a morte, não é? É verdade, mas então que postasses menos coisas, não é? Pessoalmente. Sim. Não deixou nada cair e estás a ver um shampoo. Como é que ele pode te abordar para suscitar algum tipo de interesse da tua parte? Ou mandar uma piada, por exemplo. Porque eu por norma gosto do lado cómico e gosto muito de rir. Se me mandar uma piada e pode-me atrair de certa forma. Uma piada, mas não digo a piada... Pois, porque eu ia dizer, pá, como é que é? Tens não é tantas piada... curvas e... Não, essas piadas não secas... Não tenho freio. Não, essas piadas secas não, mas... É incrível como vocês não fazem a mínima noção que é que leva um homem a conquistar uma mulher. Não, atenção que tu falaste da abordagem, não da conquista. A verdade é que o homem conquista, a mulher seleciona. Sim, isso é. E eu disse isso no outro episódio. Sim. E ai de quem disser, a mulher conquista. Não. Não, o homem conquista. Mas o homem que vai falar contigo, o homem que é romântico. Dizem que as mulheres vai à luta. Dizem que as mulheres é que são românticas, mas isso é a maior mentira que inventada. Porque o que é que a mulher faz de romântico? Se é o homem que vai à luta, exatamente. Não é só vai à luta, proporciona os momentos românticos. Sim, é o homem. O homem que tem essa cabeça e tem que Ela ter... vai dizer, mas eu pus uma lingerie. Tem que ser criativo o suficiente para poder surpreender todos os dias. É capaz de dizer, mas eu pus um lingerie bonito, sim, mas já estamos a puxar o sexo. Sem ser sexo. Sim. Como é que tu és romântica? É difícil porque eu não sou romântica. Não tu, estou a dizer a mulher em si. A mulher em si. Eu acho que é o dia-a-dia, pequenas coisas, como por exemplo levar um pequeno almoço à cama. Em 2021, uma mulher sujeitar-se a levar comida ao pequeno almoço. Eu não estou a dizer uma coisa recorrente, mas sim, pode o fazer. Humilhar uma mulher. Eu acho isso romântico, não é? Humilhar uma mulher. É uma forma afetiva, não é? É uma forma de mostrar afeto pela pessoa. Mulher alguma deve-se humilhar em levar um pequeno almoço a um bárbaro de um homem, o ser mais asqueroso do mundo. Uma mulher a fazer uma coisa dessas. Não, pode fazer isso. É assim, eu acredito que haja mulheres que o façam. Fazer isso, ou proporcionar um dia, por exemplo, uma massagem, ou fazemos um programa, uma coisa que ele realmente gosta. Isso acontece. Por que não? Ainda vamos continuar aqui. Como é que ele vai abordar? Tu já reparaste que sempre quando eu falo, tu dizes, eu gosto de uma piada, mas não é aquelas piadas. Sim. Mas qual é a piada? Não, mas eu só sei o que não quero. É difícil. Porque como é que vais conseguir, como é que eles vão conseguir saber se tu própria não sabes? Estás a ver? Por isso é que às vezes quando eles fazem algo diferente do que estás habituada, sim, sentes-te apelada. Ou é algo apelativo. Exatamente. Torna-se algo apelativo, que tu ficas naquela,
esta é nova. Fica na cabeça. Esta é nova, Sim, esta fica nunca. na cabeça. Depois ficas, Exato. olha, por acaso. Mas lá está, mas é isso que eu estou a dizer, tem que sair fora da caixa, porque se o modus operandi fosse sempre o mesmo, a gente já está à espera, quer dizer, não é? Gira o disco e toca o mesmo e tens sempre, eles vão sempre utilizar a mesma abordagem, chega a um ponto que já cansa, não é? Tipo, eu pelo menos falo por mim, cansa imenso. Eu depois chego a uma altura que digo, quer dizer, é sempre a mesma coisa e já nem respondo ou já nem ligo, não é? Tipo, cansa, eu pelo menos falo por mim, cansa muito. Mas é assim, estou a falar de mim, não é? Porque maioritariamente, se calhar, das mulheres até não acha isso. Não acho o quê? Até não acha, por exemplo, o modus operandi ser o mesmo, porque, por exemplo, eu conheço perfeitamente há mulheres que não se incomodam o fato de mandar esses piropos assim meio mais atrevidos e até lhes envaidece. Quando ele é bonito, Wanda, vamos ser sinceros. Não. Homem quando é bonito, é Não. claro que é muito mais admissível para muitas das mulheres, não estou a Sim. dizer tu em coisa, porque imagina, um elogio Sim. do homem feio Sim. é assédio. Um elogio de um homem bonito Não. é um piropo bonito. Não. A verdade é essa, porque imagina, várias vezes quando vejo tipo reality shows e o que quer que seja, elas ilustram, elas, que eu não sei quem escreve, quem faz os programas, aparece aquele cavalheiro, aquele gajo todo vestido muito e másculo exatamente. E ele diz as coisas mais simples possíveis, mas logo. como tem aquela música, como tem aquele embelezamento toda à volta da produção, Sim, dá um ar sempre mais tipo fascinante. exato. Mas agora tira tipo aquele embelezamento todo Sim, e coloca vais lá ver. o gajo do KPFC sem a farda, como é óbvio, né? Uma roupa normal, sem nenhuma marca à vista. Exato. Já não terá o mesmo Já não impacto. tá. Exatamente. Estás a ver? Sim. Houve já tinha falado isso num outro episódio, e acho que é Cosmopolitan. Houve uma senhora que trabalhou durante anos lá, Sim. e basicamente foi criado uma imagem a vender para a mulher em que queria que a mulher estivesse solteira, porque a maior consumidora é a mulher solteira. Sim. E elas estavam a fazer de tudo para ilustrar o homem de uma forma negativa. Ok. E durante vários anos fizeram isso. Durante 30, 40 anos. Sim. Porque elas viram que o potencial dentro do capitalismo era o consumo da mulher. Sim. Por isso é que hoje em dia, se tens uma estrutura toda à volta de um marketing feito à volta a mulher é solteira, é belíssima, seja gorda, magra ou o que for, Sim. O foco é porque existe dinheiro atrás disso. atrás disso. Sim, há uma intenção. Sim. Há empresas atrás disso. Sim. Por exemplo, mudando aqui um registro, porque que um homem Sim. gordo tem um amigo que está a dizer, pá, estás gordo, mas uma mulher para outra mulher diz, pá, ele tem que te aceitar da forma que tu és. Isso é verdade. Isso é verdade, acontece muito e a gente já não vai aceitar. A amizade de um homem para com um homem e a amizade de uma mulher para com uma mulher, qual dos dois é que é mais genuíno? Qual é a amizade mais genuína? De homem para homem, Porquê? sem dúvida. Porque nós nunca vamos ser sinceras, somos muito invejosas. A gente nunca quer que a outra esteja melhor que nós. Nunca vai querer. Agora o homem tem essa facilidade. O homem, lá está, eu até vi no Facebook, acho que era um meme, a forma de cumprimentar dos homens. Por exemplo, estão duas pessoas a falar e chega o amigo e não sei o quê, então, seu gordo, seu isto e seu aquilo, e falam, não é, abertamente e sem problema nenhum. Enquanto a mulher, estão duas a falar, parece-me, então querida, fofa, linda e etc. Bem, vai vir às costas, ela já viste aquela, tipo, nojenta e não sei o quê, escrosa, tipo, irritante. O meme basicamente é dois gajos que chegam, paneleiro, palhaço, gordo, Exato. caraças, e Sim. depois tipo quando o gajo baza, diz, Fogo, é ganda gajo. é um ganda Sim, gajo, meu, é um o ganda gajo é gajo. porreiro. Exatamente, isso acontece E muito. depois as mulheres, querida, fofa, bonita, dizem, aquela gajo não me presta, é isto não e aquilo. vale aquilo outro. nada. Sim, Não generalizando, porque é aí que pegam, na falta de argumentos utilizam generalizações ou palavras de generalização. Mas eu acho que é importante as mulheres serem sinceras
com as mulheres. Sim, tem. Porque só assim é que vai existir evolução. Se tu estás a ajudar uma outra mulher a estagnar, não estás a ajudar não só a ela, como quem vem atrás dela ou à frente dela. Sim, mas aliás, eu acho que nós, enquanto mulheres, parece que para sermos aceitos e para termos aquele tipo de amizade, tem que haver muito aqueles nomes muito fofinhos e temos que ser muito queridas umas para as outras. E a mulher não aceita, da mesma forma, se calhar, que o homem, entre vocês aceitam com mais facilidade, eu chegar e dizer, pá, por acaso não estás na melhor das formas. Por exemplo, aquela crítica, não é? Custa-nos muito mais a aceitar que, por exemplo, um homem, se for entre vocês, é totalmente normal. Agora, nós, enquanto mulheres, não. Agora, obviamente, temos que nos ajudar mutuamente. Mas nós, enquanto mulheres, não fazemos isso. Não fazemos isso. Se tens outras mulheres que estão a criar plataformas a sustentar esse tipo de comportamento, irresponsabilidade, como é que vai existir progressão? Se o homem será sempre o fator que está a condicionar a evolução da mulher, da mesma forma que dizem que o branco está... Claro que o branco não deixa de ter o poder. Da mesma forma que o homem continua a ter o poder. Sim, mas também não é tudo, porque parte dessa mudança tem que vir de nós. Nós não podemos pôr a culpa toda no homem, não. Isto acontece-nos, é culpa do homem. Nós, enquanto mulheres, também temos que mudar. E temos que saber aceitar, não é? Certas críticas, eu não estou a dizer críticas construtivas, como é óbvio, para poder evoluir. Sem dúvida. Mas isso para mim é claro como a água, não é? Porque quando numa discussão uma mulher e um homem, a primeira coisa que a mulher faz é atacar a masculinidade, mas a primeira coisa que lhe atrai é a masculinidade do homem. É complicado dizer-te. Eu enquanto mulher, nunca ataquei a masculinidade de um homem numa discussão. Nunca disseste que eu é que pago as contas. És um puto. É assim que se apanha, estás a ver? É assim que se apanha. Não deixa de ser um homem, né? Apesar da sua responsabilidade e se calhar algumas atitudes infantis, exatamente, estás a atacar a masculinidade. Sim, de certa forma sim. Estou a atacar. Isto como é que se apanha mais um coxo do que uma pessoa a mentir? Sim, é verdade. Mais uma pessoa a mentir do que um coxo. Sim, tens razão. Tu achas que nas discussões os homens, se dissessem a mesma coisa que as mulheres, ia correr bem? Não, ia correr muito mal. Porquê? Ia correr muito mal. Porque nós temos aquela por sermos mulheres, não é? Parece que nos é permitido dizer tudo e mais alguma coisa. E nós abusamos um bocado disso. É verdade. Mas é verdade. E quanto homens, o quê? Foste capaz de me dizer isso? Não tens vergonha nenhuma na cara e etc. A gente estica-se. E gostamos até disso, sentimos esse conforto e essa vontade da gente chegar a poder ir mais além porque sabemos que somos mulheres. Essa desigualdade já vale a pena, não é? Em certos pontos, sim, eu percebo onde é que tu estás a querer chegar. Em certos pontos porque eu percebo. Eu sei que existe, mas é verdade. Eu sei que existe privilégio de ser homem, mas também eu sei que existe privilégio de ser mulher. Exatamente, então. E tu tens a criança, tu é que decides a criança. Nós temos esse privilégio e estamos a usufruir desse privilégio. Não é agora dizer que, imagina, o que me convém, está-se bem. Mas o que já não me convém, sou coitada, estou na merda e tu... Exatamente. Está toda a gente em cima de mim por causa disso. Exatamente. Pá, essa é a minha constante luta. E dos posts que tu fizeste, qual é que despertou-te mais? Do que eu fiz, qual é que despertou-te mais atenção? Que gerou controvérsia. É quase todos, mas pronto. Que gerou controvérsia. Yeah. Eu acho que foi um dos últimos em que a culpa também pode ser da mulher quando uma relação não dá certo, porque maioritariamente as pessoas dizem que não, a culpa é do homem quando uma relação não dá certo e não, a gente não admite que muitas vezes a culpa é da mulher. Por exemplo, não é o teu caso, e se for é mera coincidência, se uma mulher quer mais para a relação, sim, e aquela pessoa não consegue dar mais, sim, para aquela relação, sim, e já apresentou isso no início, o responsável pelo término daquela relação, que a maior parte das vezes são as mulheres que acabam as relações, quem é que é? É o homem ou a mulher? É fácil dizer que o homem é que nunca pensou mais para ele do que aquilo que ele já tinha, mas nunca vês a mulher que queria demais do que aquilo que o homem podia proporcionar. Exatamente. Mas eu acho que a culpa vai ser do homem.
Mulher a ser mulher, minha gente. Mulher a ser Exatamente, mulher. sim, a culpa vai ser do homem. Mas gosto, porque está tão intrínseco em vocês Sim. que, Não vale a por pena. mais que tu tenhas de dizer, Sim. pá, mas eu concordo Eu nisto, concordo, não não. deixes de ser mulher. Sim. Foi, olha, uma amiga minha, uma vez disse-lhe isso, mas ela admitiu também. Porque Exato. imagina, aconteceu uma situação que eu já disse nos outros episódios e não vou continuar a repetir, que ela depois diz que fica passada. Nem ela que fica passada, envolve outra pessoa que é a pessoa que fica passada. E ela, acho que já cagou por isso. Que é, eu vejo ela extremamente inteligente. Sim. E ela é bastante perspicaz Sim. e bastante assertiva naquilo que faz. Exatamente. Sim. Só que no que toca o coração, anda, vocês pecam para caraças, meu. Pecam para caraças. Em que sentido? Em que sentido? Ela é extremamente. Epá, aconteceu uma coisa, mas que ia puxar muito a parte emotiva dela. Exatamente. E a parte racional parece que fraquejou. Sim. Fraquejou ou fraqueja sempre. E é sempre emocional que toma posse do corpo dela ou toma posse das decisões dela naquele preciso momento. Exatamente. Fez-me dizer a ela que, pá, apesar de seres uma pessoa Inteligente e tudo mais. inteligente, Sim. inteligente não, porque como vou terminar essa frase, vai parecer logo que machista, não vale Sim. nada, não sei quanto. Que é, apesar de ser uma pessoa bastante pragmática, Sim. não deixa de ser mulher. Sim. É assim, como é que eu ia te explicar? Eu não vejo tanto dessa forma porque eu não sou assim tão emotiva. Sou muito mais racional, mesmo nas minhas decisões e na forma de agir. Quanto tempo é que tu levas a fazer compras? Quanto tempo é que eu levo? Ai, muito pouco tempo. Porque eu já sei aquilo que eu quero. Obviamente que muitas das vezes posso perder o meu tempo. Antes da quarentena, porque é fácil dizer agora, porque pronto, ficamos Sim. a namorar com a internet e já sabemos o que é que queremos comprar. Exatamente. Mas não, antigamente que andavam sem máscaras, que infelizmente não sei quando é que isto vai voltar, mas duvido muito. Exato. 1 hora, posso dizer. 1 hora. Sabes que o homem é para aí 20 minutos 20 minutos, sim. ou 10 É mais minutos, prático. conforme o tempo que ele está a Mas o estacionar. homem é mais prático. O homem é, ok, a mulher já vai ver a marca, o que é que tem, o que é que não tem, qual é a marca. O homem não, é isto, tá bom, eu levo. Daí, se for preciso, não, leva sem saco e depois tem que carregar aquilo E na mão. pronto. E pronto, isto A gente já sabe. são pequenas coisas assim. Sim, Mas é aquela vertente emocional que faz com que a maior parte de vocês decidam tenham decisões em certas ocorrências que levam sempre a dizer, epá, apesar de, não deixa de não deixa ser. de ser. Estás a ver? Sim, sim, é muito usual a gente Uma ter característica masculina. Pá, é claro que o homem se sente sempre atraído, mas para ele fazer aquele soul searching, que é Sim. a procura da sua própria identidade ou daquilo que quer, Exatamente. ele vai sempre ter aquela coisa da prioridade é a mulher. É Sim. o sexo, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Exatamente. E a mulher, tendo o poder do sexo, vai conseguir sempre controlar o homem. Porquê que achas Claro. que existem ladies' nights? Sim. Ai, bem, Isso é uma isto prova- é uma prova, sim. Isso é uma Toda a gente prova a dizer, perfeita porquê? Mas que porquê? tu, para controlares os homens, Sim. basta controlares as mulheres. As mulheres, exatamente. Mas isso está mais que visto. Eu, sinceramente, é assim. A mulher. Tu achas que se eu abrir um OnlyFans vou ter alguém lá? Não. Não. Mas isso é o normal, porque sendo a mulher já foi objetificada, é quase é mais sensual e vai ter muito mais a dar do que um homem. Porquê que hoje em dia essa objetificação é vista como empoderamento? Eu não concordo com isso. Porque lá está, umas vão dizer sim, o corpo é meu, faço o que eu quero e posto o que eu quero. Eu não acho isso como empoderamento. Empoderamento é ganhar espaço na sociedade, mas de outra forma, sem ser através do corpo. Não é? Nós podemos ganhar o espaço na sociedade através, por exemplo, de cargos em certas empresas, ou mesmo lá está, tal como tu, a criação de podcasts, e muitas outras coisas sem ser com o corpo. Só que é muito mais fácil, eu admito que se calhar é muito mais fácil captar a atenção e ganhar espaço através do corpo, com qualquer outra coisa, porque é uma coisa fácil. Falando de plataformas, eu curiosamente, infelizmente, não foi possível. Estava a tentar criar um podcast só de mulheres, mas
Sim. Se é complicado lidar com uma mulher, imagina com mais que uma. Complicado, imagino. Mas pronto, infelizmente não foi possível. O que eu acho relativamente a plataformas femininas, eu acho que elas falam do mesmo, têm o mesmo discurso e não acrescentam nada. Desculpa, mas é o que eu acho. Eu acho que infelizmente, não estou a dizer todas, porque daquelas que vão aparecer na página de Explorar, sim, vejo que há uma ligeira mudança, uma ligeira curvatura, sim, no modus operandi. Não sei se foi a razão pela tal, estás a ver? Mas vejo já adotar um estilo mais diferente do que... Mas são muito poucos o que vejo a fazer isso. Sim, muito não poucas. 100%, que não sejam 100% femininas. A maioria ainda está com aquela doutrina, sim, de palestras. Exatamente. Vamos falar, eu sou o doutor Givago, eu sou o doutor Plutão, sou o doutor Vênus. Sobre isto, sim. E hoje vamos falar sobre... Depois os 4 ou 5 temas que todos falam e depois ficam perdidos. Tentam renovar esses 4 ou 5 temas. Sim. Colorismo, racismo, toxicidade masculina, empreendedorismo. Curiosamente foram os tópicos primeiros do meu podcast, que eu depois deixei de falar. Que eu vou despachar já isto e vou começar a falar de coisas que realmente me interessam. São 4 ou 5 esses temas. Exato. Que falam. Sim. Tu, se fores a ver, cruzas qualquer direto, estão a falar exatamente isso. Mas até podem estar a falar sobre isso, mas de uma forma mais... Tenta inovar, tenta pôr uma forma mais dinâmica, mas eu acho interativa. Que é muito mais, enquanto nós mulheres... Sim, muito mais dinâmica, muito mais interativa, mas também podemos falar das nossas fraquezas e abordar de uma diferença. Se falasses disso, acreditas? Se houvessem mulheres a falar sobre isso, teria uma adesão, sim, porque não é aderência. Vieram corrigir-me. Não digas aderência, é pneus. Adesão. Sim. Teria maior adesão de ambos os sexos. Exatamente. Porque as mulheres cá escondidas admitem isso, iam ver e seguir, mas há mesmo a criticar e fazer comentários, sim, e os homens iam se rever aí. Exatamente. Não, Porquê que achas que cada vez que uma mulher chega aqui e diz algo que vai de encontro contra as regras femininas, sim, daquela regra não verbal que existe, é logo uma projeção do caraças? E depois tem sempre aquelas, não vou chamar de frustradas, mas eu tenho uma técnica que é, aquilo que eu quero chamar eu digo não vou chamar. Eu costumo fazer isso. Eu disse, não vou chamar de frustradas, mas vou chamar de pessoas que não se conhecem realmente ou não admitem aquilo que são. Que são, exato. Acabam sempre por fazer uma ventilação ali nos comentários sobre algo que uma mulher disse. Porque imagina, se é um homem que diz algo, és um machista. Quem és tu para falar sobre as mulheres? Exatamente. Diz uma mulher, ela não fala por mim. Não fala por todas as outras. Eu sou a exceção à regra, por isso não podes... Exatamente. Houve uma que escreveu recentemente, recebeu um comentário aqui. Escreveu um comentário. Esteve aqui uma mulher também. Esqueci-me do nome dela. Aquela falou sobre o feminismo, que ela não é feminista. Sim, e foi bombardeada. Sim, yeah. Lembro-me. Houve uma que comentou recentemente, se calhar caiu no feed dela só agora essa publicação. Sim. E ela, com todo catarro, diz assim: nenhum dos 3 e muitas das pessoas nos comentários não sabem o que é feminismo. Então, se não sabemos o que é feminismo, passa ela a explicar o que é feminismo. Só quem criou realmente sabe. Sim. E o problema é que cada um adotou uma fórmula de feminismo. Exato, mas e isso, o problema isso é fácil. Tu estás a interpretar de uma forma e estás a tentar, se calhar, educar ou instruir essa forma as outras, ou as pessoas que te instruíram, tu acreditas que é assim, não quer dizer que todos os outros têm que aceitar que é dessa forma. Claro que há as pessoas que ridicularizam. Sim, mas isso é tal e qual como, por exemplo, pegares numa religião e pegares e a religião tem as suas doutrinas e os seus ideais e passar a outras pessoas da forma
que mais lhe convém. É o que acontece. E lá está. E essas pessoas que seguem o feminismo, eu lá está, não estou muito a par do assunto, não estou muito dentro do assunto, mas lá está, é muito fácil dizer não, o feminismo é isto, isto e aquilo. Não. Mas quem disse que o feminismo é isso? Realmente aquilo que tu estás a dizer. Tu estás a dizer aquilo que mais te convém para que outras pessoas acreditem naquilo que tu achas que é o mais correto. Agora não quer dizer que seja realmente isso. É muito mais fácil para tu teres mais aderência, não é? Adesão a isso, as pessoas seguirem esse conceito que tu achas que é o correto. Mas é isso. Desculpa, estava só ali que essa porcaria depois fica muito quente e agora não está a gravar, mas pronto. Mas o que eu vejo nesse sentido é que as pessoas normalmente, é claro que nunca vão ficar satisfeitas e nunca vão querer saber, mesmo que seja algo que elas possam compreender. Exato. Mas o que vale para elas é que sempre quando estás a dizer algo que vai de encontro, mas que eu não concordo, eu vou dizer que tu é que estás mal. Sim. Nunca vou aceitar o teu... Não quero aceitar a tua ideologia, até exato. tipo, mesmo sabendo que há pontos que eu até concordo, não vou dizer isso, vou dizer que simplesmente és um gajo ridículo, como é que é? Adi Onimem. Porque é difícil de ter essa aceitação de dizer eu estou errada. É difícil chegares e dizer e igualar-me à pessoa e dizer não, realmente ele por acaso até tem razão. Eu não vou me rebaixar a esse ponto porque vou ferir o meu ego. Eu no último episódio publiquei uma coisa qualquer. No episódio cheguei a dizer que o Malcolm X tinha uma mãe branca. Sim. E o que mesmo? Tinha casado com uma mulher branca. Sim. E depois vieram-me todos corrigir. Tipo, 4 comentários e depois ainda mandaram-me uma mensagem. Sim. Eu vi para aquilo, eu por acaso depois fui pesquisar, porque eu tinha a ideia que ele tinha tido uma mãe branca. Sim. Mas não, a mãe dele é mestiça. Sim. A avó que era branca e sim. whatever. Mas, no entanto, nessa própria fala que eu tive, a dizer que o Malcolm X é isto, eu cheguei a dizer que o Martin Luther King estava envolvido em orgias. Exato. Tu podes pesquisar e vais encontrar isso. Sim. Mas isso ninguém me deu tipo props a dizer não sabia disso. Não sabia, não, eu digo, por acaso também não sabia. Tu podes pesquisar, quem quiser pode pesquisar. Todas as pessoas, todas as figuras que nós deram na escola e que têm grafites e etc. Sim. Todos têm podres. Mas isso é óbvio. Quem é que não vai ter podres? Todo o ser humano tem sempre. O Gandhi. Todo o seu ser humano tem sempre o seu lado mais obscuro. O Gandhi era racista. Eu já ouvi. Já li sobre vários artigos sobre isso. Era racista, com os índios mais escuros e etc. Sim, a Madre Teresa sobre só isso. queria saber do dinheiro. De dinheiro, exatamente. Mas quem? Tiveste bués, meu. Tiveste bués. Sim. E isto saiu tudo agora. Sim, saiu agora, sim. Mas isso é normal, estamos nos mídias, em que tudo é falado, tudo é permitido. Não é? Como que tudo é permitido, é muito mais fácil surgir agora, porque antigamente tudo acontecia, mas era tudo escondido. Hoje em dia não, tudo é falado, é muito fácil tu com um clique chegares e descobrires as coisas. Por isso, lá está o porquê dessas coisas surgirem agora, coisas muito antigas, porque na altura não tínhamos os mídias que temos atualmente, não é? A tal dita comunicação, não é? Mas... sim, concordo. Eu, por acaso, hei de pesquisar, porque isso eu também não... Há muitas coisas que desconhecia, mas é o normal. Estamos sempre a aprender. Vamos andar aqui o registro. Estás tu? Já saltámos vários pontos que não vais dizer porque tu não sabes mesmo. Verdade seja dita, tu não sabes como é que um homem te conquista. Não sei. Vocês estão em casa, vão ver um filme e ele diz, olha, desculpa, vou ali à casa de banho e venho já. Sim. Depois ele manda uma grande cagada. Sim. E vai ter contigo para a sala. Sim. E vocês sentam-se e começam a ver o filme. Sim. Mas ele, possivelmente tem alguns problemas intestinais. Sim. E o cheiro propagou até a sala. Exato. Qual seria a tua reação de alguém que acabaste de conhecer, até achas interessante, mas que a cagar não tem maneiras?
não fui eu, mas ficava um bocadinho constrangida com a situação, mas tentava perceber o problema dele, se realmente ele tinha um problema. Mas isto é um problema para eu fugir. Penso que não, mas ficava constrangida com a situação. Não dizia nada na altura. Não, porque eu não sou descarada ao ponto de dizer fogo, estás mesmo podre. O que é que se passa contigo? Não, porque nesse aspecto não seria descarada ao ponto, mas ia tentar perceber bem, fogo. Mas é assim, mas isto tu estás a dizer, a maior parte dos homens isso acontece, por isso não é nada. Eu acho que sim. Não, muito sinceramente, eu não Ninguém tenho registro de peidar. Sim. Peidar à frente de uma mulher. Mas há quem à frente da minha mulher ou peidar grande, mas a minha mulher por acaso nunca ouvia peidar. Eu só vi uma vez ela peidar. Mas isso uma mulher nunca vai fazer, é sempre às escondidas, debaixo do edredom, vem aquele cheiro. Não sou eu, nunca, não sei de nada. Nunca ouvi por acaso. Mas a questão, nessa questão, ok, é alarmante. Vamos a outra questão. Vocês vão Guilty by Olivier. Sim. Tu estás toda chique, toda bonita. Sim. E ele aparece lá, um bocadinho casual, com ténis da Sancho, chuteiras da Sancho. Meu Deus. Continua a ser aquela pessoa minimamente que te interessa, mas está com as chuteiras da Sancho. Sim. O que eu vou dizer vou ser sincera, vou dizer, não gosto muito do teu estilo, mas isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. É assim, eu não vou querer alterar de todo a maneira dele de vestir, porque o que me atraiu foi a pessoa e não aquilo que ele está a vestir. Agora, se eu puder melhorar e dar os meus conselhos para ele mudar ali qualquer coisa, vou fazê-lo. Não achas que a forma como tu vestes diz muito da tua pessoa? Nem sempre. Por exemplo, eu saí com alguém, isso é uma coisa que as tugas fazem, mas se uma preta sai com ela e ela tem um vestido com botas pretas, sim, eu vou pensar que ela é psicopata. E aquela combinação que já sabes, que é aquelas botas pretas que agora estão na moda, mas com um vestido. O vestido. Sim, isto por acaso estás a dizer é interessante, porque na altura, eu quando era mais nova sempre vesti, adoro preto, e sempre vesti muito preto. E na altura estava na moda os colares que vinham da revista Bravo e tudo mais, com uma cruz. E eu estava sempre toda de preto e utilizava essa cruz. E diziam, tu és gótica? Eu, não, mas porquê? É que estás sempre de preto. Eu disse, não, mas eu gosto de preto. Ou seja, não diz. Daí eu estar a dizer que isso não quer dizer nada. Foi há quanto tempo? Estás a falar da Bravo? Sim. Foi há vários anos atrás. Exatamente. Tens 30 ou 40 anos e estás com uma t-shirt do Pikachu. E apareces lá no restaurante. Sim. Não vais avaliar, a mesma. Sim. Pois. A t-shirt do Pikachu, espera lá. Pois. Sim. Ou a t-shirt do Hulk, ou Wolverine. Exatamente. A bonecada toda. Pois. A bonecada toda, sim. Ou mesmo tipo, nem indo pela cena da Sancho, as chuteiras em si. Mas por exemplo, acho que é muito. Vou aceitar muito mais facilmente as chuteiras, porque é um calçado, do que uma t-shirt de Pikachu. Não sei, porque acho que é mais vistoso, não é? Acho que é muito mais vistoso. Porque essas t-shirts estás a vestir com bonecadas, não. O que é que são red flags? Eu, por acaso, houve uma rapariga que me enviou. Sim. Uma mulher, que já é uma mulher, não é uma rapariga. Ela enviou-me aqui uma coisa aqui, se calhar. Mas red flags, sabes o que é que são red flags, não sabes? Sim, que é os alertas. Exatamente. Diz-me quais são os teus red flags num homem. Obviamente, fofa, querida, és isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas, quais são os outros? Eu acho que o controlo. O estar sempre ali a mandar mensagens constantemente, ali deve ter uns níveis de ciúmes mais elevados do que o normal. Isso para mim é o red flag. Ai, já não tenho, está fechado. Não está. Isso para mim é um dos red flags. Do que é que eu não apanhei a última parte? Ou seja, o controlo, a tal insistência, mensagens, estás aonde, estás a fazer o quê, isto e aquilo. Para nós, se calhar, para muitas mulheres, não, ele é um fofo, ele é um querido, está preocupado comigo e tudo mais, mas não é bem assim.
Está-te a querer Está a ser- controlar de está a uma ser- certa forma e tu não sabes. E tu, como estás tão apaixonada, estás ali naquilo e achas super normal ele estar constantemente a enviar-te mensagens e para ti não vês isso como um red flag. Qual é que é a diferença entre ser possessivo e preocupar contigo? Ser possessivo é no sentido em que tu não deixas que ninguém se aproxime de ti. Não queres, és minha, não quero te partilhar com mais ninguém e então não vais eliminar, se for preciso, os teus amigos aos poucos e poucos. Ok, já disseste aquilo que estava na ponta da tua língua. Agora, o que é ser uma pessoa que se preocupa contigo? Uma pessoa que se preocupa contigo em vários sentidos. Precisas, por exemplo, uma situação em que preciso de ajuda para ir para o hospital. Estou ali, estou doente. Não. Um companheiro, Sim. qual é a diferença entre um e o outro? Um possessivo e um Que se preocupa contigo. Um que se preocupa comigo. Um que se preocupa comigo vai saber se eu estou bem. Por exemplo, tive um dia mal no trabalho, por exemplo. Mas que estás-te a rir? Tive, por exemplo, mal no trabalho, não estou bem. Sabes que aquilo que tu disseste relativamente ao homem possessivo facilmente é contornável para o gajo que se preocupa contigo. Sim. Um gajo que é possessivo, que está constantemente a controlar-te, quem te diz a ti que ele não está a controlar quem está no teu meio social porque sabe que são pessoas tóxicas? Nem sempre. Nem sempre. Mas isso é na tua perspectiva na primeira pessoa. Exatamente. E não na nem terceira. sempre, exatamente, mas nem sempre pode ser pessoas. Lá está, ele quer ter esse controle na tua vida, só que tu não tens essa noção. Agora, a preocupação normal, por exemplo, se eu estou-me a preocupar contigo, são as coisas normais do dia a dia e no teu bem-estar, como é óbvio. Mas é verdade, hoje em dia as pessoas podem simular comportamentos, como eu costumo dizer, nunca se sabe. O tal possessivo que demonstra essas atitudes, não é? Muito intensa e querer saber o que é que tu estás a fazer constantemente, pode ser uma pessoa totalmente normal, e aquele que se preocupa contigo, faz-te aquelas perguntas ocasionais, pode ser um grande psicopata. Isso é verdade. Porque às vezes as pessoas têm tendência a associar algo negativo a uma palavra. Sim. Sem dúvida é para ser levado à regra aquilo que uma palavra é. Sim. Mas às vezes nem sempre aquela palavra tem a ação total nela. Porque tu és possessiva com os teus filhos. Sim. Sou. Não deixa de ser possessivo. Sim, exato, mas calhar no bom sentido, exatamente. As tuas primas preocupam-se com os teus filhos. Sim. Mas não são possíveis. Não. Tal e qual como mãe. Isso já sou eu enquanto papel de mãe. Eu, para mim, não acho ser. Não me acho possessiva. O facto de eu ter essa preocupação com os meus filhos, porque é o normal, já faz parte de mim. Mas enquanto mãe. Uma coisa é preocupar de longe, outra coisa é preocupar de perto. Sim, mas estamos e a falar. Preocupar de perto é uma linha ténue entre possessivo. Exatamente. Porque alguém que amas de uma forma intensa ou gostas de uma forma intensa, sim, claramente vais querer saber cada passo se está tudo bem com ela. E é claro que numa forma psicopata, não estou a falar nisso, né? Sim. Tipo, mas essas pessoas que vocês falam de uma forma psicopata fazem parte de uma pequena percentagem. Porque a maior parte das vezes eu vejo as mulheres a dizerem: epá, mas ele é possessivo, ele é isto, ele é assim, aquilo outro. Vocês sabem que existe sempre no meio de umas amizades femininas, sim, como também masculinas, o gajo que é putanheiro, o gajo ou gaja que só fala de sexo, que utiliza homens para isto e aquilo outro. Exato. E como nós já tivemos a falar, existe o pack mentality. Exatamente. É claro que ela não é a regra geral das tuas amizades, mas faz parte. Faz parte, exatamente. E o que faz parte é quase que coronavírus, que torna-se contagiante. Exatamente. Estás contagioso, sim. E as pessoas têm que ter a noção que às vezes as amizades que nós temos influenciam nos nossos atos. Mas isso sem dúvida. Basta obviamente. uma pessoa, sim, por exemplo, uma coisa muito, muito prática, que chama logo a atenção. Eu antigamente tinha um amigo, de vários anos que depois já deixámos de falar. Sim. Houve uma altura que ele começou a adotar a cena de comprar bonés da Adidas. Sim.
ele tanto comprar o boné da Adidas e falar de boné da Adidas influenciou-me de uma certa forma a comprar um boné da Adidas. E estamos a falar de coisas tão pequenas como um boné da Adidas. Quem te diz a ti que não são influenciáveis há outras coisas a ter condutas parecidas? Mas sim, porque estás inserido num grupo, basicamente, indiretamente vai-te influenciar. Tu próprio, se calhar não tens essa noção, mas vai-te influenciar, sem dúvida alguma. Só que tu não tens essa noção. E como é que um homem é possessivo se ele sabe como é que... Ele sabe, não. Ele tenta perceber o máximo que pode, né? Que existem no meio, possivelmente, coisas que poderão te levar a ter uma certa ação negativa. Ou não tão positiva. Isso eu não concordo. É claro que ele não é o teu pai, como é óbvio. Sim, né? Isso eu não concordo, mas isso ele está a querer o melhor de ti. Se ele realmente vir que no meio, num grupo das tuas amizades, há aquela uma, não é? Ali. Não basta ser uma, imagina. Ou Okay. mesmo, essa é a parte sexual. Mas sim. A outra vive com os pais. Sim. E uma outra, a terceira, trabalha nas limpezas. Sim. E sempre trabalhou nas limpezas. Os mais fracos vão dizer, já estou a criticar quem trabalha nas limpezas. Não. Mas pronto, os fracos aqui da cabeça. Sim. São essas 3 amizades que tem. Qual é o tipo de conversas que achas que vai haver naquele meio? Sim, as pessoas... Sim. Eu estou a perceber. A conversa não tem... Onde é que estás, Wanda? Estou aqui com as minhas 3 amigas. Exatamente, sim. Mas vais ficar muito tempo. Sim, vou ficar aqui a tarde toda. Exatamente. Ok. Dia seguinte, onde é que estás, Wanda? Estou aqui com as minhas amigas outra vez. Exatamente. Já não posso estar com as minhas amigas? Qual é o problema de eu estar com as minhas amigas? O que é que tu estás a debater uma com que elas? fala de homens e outra que é de limpeza. Nem fala de limpeza, porque ninguém fala de limpeza. Mas pronto, trabalha na limpeza, ganha o seu dinheiro. Sim. Mas depois chega uma, fala do dia a dia, o que é que aconteceu, chega uma certa altura da idade dela, o corpo já não aguenta. Mas pronto. E a outra fazia o quê? Vive com os pais. Vai falar o quê? Privilégio que tem de viver às custas do pai e sem pagar as contas. Ou paga uma conta ou outra. Exatamente. Qual é que é a produtividade daquela amizade? Nenhuma. Que uma mulher pode tirar? Ou as amizades? Porque existe isso. Apesar da mulher estar a dizer que o homem está metido na putaria com esse gajo e etc. Mas lá está, é por isso que eu estou a dizer que nós temos que ter certo tipo de amizades. Porque há as tais amizades que tu consegues ter para debater certos temas. Tu sabes que é aquela amiga que tu podes debater certos temas. Tens aquela amiga que tu sabes que é só para o chill. Tipo, não vale a pena, não tens muito mais, ela não vai te dar muito mais, não é? E tens a outra amiga que se calhar que é aquela amiga que está sempre lá para te ouvir. Já ouvi esse discurso várias vezes e respeito e também concordo contigo, mas eu acho que chega a uma certa idade em que mais vale a pena ter um que podes fazer isso tudo do que ter 5 que cada um tem a sua componente. Mas eu estou a falar no geral, não estou a falar por exemplo de mim, porque eu por exemplo não tenho essas amigas. A amiga do chilo, a amiga do desabafo, não tenho, porque o meu ciclo é muito fechado, por isso. Por exemplo, há certas questões que eu sei que posso falar com um amigo. Sim. Eu posso dizer que é um amigo bem firme, que olha, que fez bastante parte aqui do podcast. Sim. Olha, ele é que me ajudou a montar esta brincadeira toda. Sim. Ele é o único gajo que eu posso dizer que me ajudou relativamente ao projeto. É claro que está a sair tudo do meu bolso, né? Claro. Mas de resto ajudou-me a montar isto, muitas outras coisas. Arranjou-me o tal dito episódio do Goya. Exato. Entre outras pessoas que eu depois acabei por não conseguir gravar os episódios. Mas, por exemplo, mais vale a pena ter uma amizade em que tu podes falar de várias temáticas, vários assuntos, do que ter 7 em que cada um é um só componente. Mas eu concordo. É muito desgastante quando a única pessoa que está livre é aquela que só quer a paródia. Exatamente. Mas tu queres falar sobre algo mais profundo. Mais profundo não consegues. Não consegues ser porque a pessoa não é a pessoa ideal para tu teres esse tipo de conversas. Mas eu percebo porque eu também tenho o mesmo ponto de vista. Daí eu não querer ter uma amiga para o chilo, não, eu quero uma amiga com quem eu posso contar a 100%, seja em qualquer ocasião. Uma amiga em que eu posso debater sobre vários temas, uma amiga que me conhece, uma amiga que me diga a verdade. Porque sim, porque isso também conta. Porque muitas das vezes nós ficamos chateados porque ela disse-me isto magoou-me.
foi rude, não, mas ela é minha amiga, por isso vai ser sincera, não me vai dizer as coisas porque os meus ouvidos querem ouvir o mais bonito. Mas não é? vocês as mulheres têm muito aquela coisa do, imagina, se ela tem 2 filhos de homens diferentes, Sim. e dá-te esse tough love, vocês vão pegar por aí. Como assim? Pegam de quem és tu, tens 2 filhos de 2 gajos Eu diferentes. não pego. Não estou a dizer tu, estou a dizer tipo, normalmente aquela Sim. coisa. Como atiraste-me, não vou dizer atiraste-me abaixo ou mandaste-me abaixo, tocaste uma sensibilidade numa minha. sensibilidade eu e tenho tu que tocar numa sensibilidade tua. Sim, Eu em tipo, troca. não vou pegar naquilo que estás-me a dizer ou tentar até justificar. Há quem justifica e faz bem em justificar. Exatamente. Mas em vez de envergar por aí, não. Eu vou também de uma forma agressiva. É por isso que tens. Imagina, os homens é mais prático. É para não ficar em baixo. Os homens é mais prático porque eles já se ofendem por tendência. Sim. Um ao outro. Sim. E o máximo dos máximos. Tendência, né? E a vossa natureza, por natureza mesmo. Exatamente. E tipo, o máximo dos máximos. Esperemos também que não seja uma regra, mas é a maior parte das vezes a regra. Sim. Lutamos. Sim. E tipo, o que tiver que acontecer, aconteceu. Houve uma vez que, tipo, imagina, uma má interpretação de alguém sobre uma piada que eu tinha tirado, que nem era para ele, era para outra pessoa, mas ele, tipo, enfiou carapuça. Sim. Disse uma asneira que envolvia a mãe. Eu disse, tu é que és, e começámos a porrada. Exatamente. Curiosamente, no dia seguinte, encontrámos no autocarro, Tudo tranquilo. está-se bem. Nós mulheres não. Disseste-me isto, não gostei, feriste a minha suscetibilidade, ou o meu ponto mais fraco, acabou para mim. Acabou, logo. Logo. Eu acho que as amizades dos homens só acabam porque desgastam-se. Sim, há aquele desgaste e depois lá está. Eu acho que envergam por caminhos diferentes, não é? E vocês muitas das vezes, pronto, eu estou a querer mais evoluir porque muitas das vezes os homens estão ali, não é? Estão sempre ali, coisa. Chega uma altura em que, por exemplo, um do grupo frequenta menos o grupo porque tem um filho, simplesmente. Exatamente. A maior parte das amizades começam-se a quebrar ou começam-se a separar. Com a idade. Com a idade, com a evolução. mas principalmente quando um tem filho. Um tem filho, exatamente. Basta um ter filho para começar a Tem outras reparar. prioridades e tudo mais, e muitos do resto do grupo não vão perceber, não é? E continuam ali no café a beber a cerveja e tudo. Ei, o outro nunca mais aparece, agora só quer ver a mulher à frente ou a namorada à frente. Não, enquanto vocês estão ali, mas mesmo assim vocês estão ali no café a beber e tudo, ele está ali, quer saber da mulher, mas está a evoluir. Tem os projetos dele com a mulher, tem os projetos dele com a namorada. Quantas amizades tu perdeste? O Gêmeos foi no primeiro ou foi o segundo? Segundo. As Gêmeas. O primeiro. Não percebi. Quantas amizades tu perdeste? Com o primeiro. Com o primeiro. Porque eu sei que é uma curiosidade por acaso. Sim. Com uma amiga minha fiquei a Sim. saber que muitas mulheres perdem amizades quando engravidam. É tudo bonito, Sim, sou madrinha, bebê, exatamente. mas depois cagam-te na tola. Eu vou-te dizer, eu sou a exceção à regra porque eu não tinha amizades nesse sentido para dizer que eu perdi amigas. Eu sou a exceção à regra. Porque, como eu te disse inicialmente, o meu círculo é muito fechado. Tenho a minha irmã, que é a minha melhor amiga. Tenho, por exemplo, uma amiga minha de infância, que nós nos conhecemos desde os 8 anos e que nós separamos uma determinada altura e voltamos a falar e continuamos a falar, e se for preciso eu apoio mutuamente e ela também. Consegues restabelecer a mesma ligação? Eu acho que não. Sim. Sim. A mesma Sim. ligação? Sim. Tem Apesar que de nós, partir dos dois por exemplo, lados também, apesar né? de nós sermos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes e pensamos de maneira diferente. Mas, por exemplo, esse tipo de amizades, daí eu estar a dizer esse tipo de amizades de perder, não. Porquê? Porque eu nunca me encaixei. No tipicamente o que está na moda e que nunca me encaixei, daí eu não ter muitas amigas. Não é? Porque não estás na moda, porque tu não gostas daquilo que a gente gosta, e então eu sempre me tive um bocado à parte. Se eu não gosto, não vou conviver. Se eu não gosto, prefiro ficar na minha. Eu acho curioso que vocês, quando escrevem aqui, percebo que vocês, possivelmente, que quando criam tipo quando solidificam a vossa personalidade,
esquecem se calhar de algumas falhas, algumas coisas que no passado se calhar adotaram, posturas Sim. e tudo mais. Sim. Mas não podemos dizer que sempre foste assim, porque às vezes há aquela coisa do eu sempre fui desta forma que sou hoje. Não. Sim. Isso é um processo que vem a crescer. Eu posso dizer que fui um ganda burro. Já me passaram a perna, gajas, Sim. já me iludiram e Sim. tudo mais. E não, toda a gente pensa que alguma branca que me fez mal e passou mal, por isso é que eu não, Tens o trauma. por acaso não, por acaso não. É mesmo pela minha ideologia de conhecer e outras Mas coisas. eu é mesmo, até porque a minha mãe sempre me disse, não é bom teres muitas amigas, e vejo muito pela minha mãe. Não é bom. Ela disse, foca-te naquelas que realmente estão lá para ti, porque essas amizades, obviamente é assim, na escola, sim, na escola tinha muito mais amigas, não é? Aquelas amigas e tudo mais, mas uma pessoa vai crescendo, vai tendo outras prioridades, vai mudando a tua forma de estar, não é? Se a tua linha de pensamento não é a mesma que a outra pessoa, quebra, a amizade vai quebrar, não é? Logo aí, com o passar do tempo, vais perdendo certas amizades. Pá, eu, como dizem os tugas, perdi uma data de amizades. Mas uma data de amizades. Mas amizades que, muito sinceramente, não consigo ver restituírem-se agora. Porque agora com o podcast, já não sei qual é que é o teu intuito de voltar a querer falar comigo. Exatamente, sim. Estás Se há a ver? alguma intenção por Exatamente. trás. Exato. Por isso, as próprias pessoas em si já têm essa noção. E depois há aquelas que sempre viram de uma forma de esquisito. Mas já viste o que é que essa esquisitez fez Tal como eu. que eu conseguisse criar, estás a Tal ver? como eu, porque eu como não me encaixei naquilo que as pessoas gostam, não é, na sociedade, ou um estilo de música, ou uma discoteca que está na moda e bora todos, e eu não gosto na discoteca, não quero ir, não gosto desse ambiente, não vou, e então sempre fugi um bocadinho à regra. A única coisa que eu não gostava da discoteca era o facto de eu ter que estar na fila, quer dizer, eu já vou pagar, é como se fosse um restaurante. Sim. Quer dizer, eu já vou pagar e ainda tenho que ficar numa fila para entrar. E se for preciso, não engato nenhuma gaja, porque sou bué tímido e gandotário, e pronto, os outros sabem dançar, Exato. da forma como dizem, riscar o chão. Arriscar, exatamente. Eu não sei fazer nada disso, quer dizer, basicamente deitei 15 euros à toa e não gosto de barulho. Gosto de ouvir música, mas aquela música não tem nada a ver com a música alta que tu tens dentro de casa. Dentro de casa, sim. Estamos a falar de várias colunas em vários planos. Eu já gostei mais de sair. Na altura saía mais com a minha irmã, porque ela levava-me a sair. Aliás, eu conheci a noite, por assim dizer, porque foi apresentada pelos meus pais. Os meus pais é que me levaram a primeira vez a sair à noite. E então, como eles gostavam muito de dançar, foram eles que me deram a conhecer, tal e qual como a minha irmã. Mas eu de discoteca gostava, na altura em que saía num grupo, e a gente abria a garrafa, íamos todos ali e curtir, mas mesmo à séria. Anda boss. Íamos Anda mesmo à boss. séria. Abri garrafa. Eu nunca Sim. abri garrafa em lado nenhum. Não, abríamos, mas não era do estilo uma pessoa. Partilhávamos, tu dás isto, dás disto. Nunca fui num grupo de amigos abrir garrafa. é. Nunca. Para ficarmos à vontade, sim. A gente fazíamos isso. Eu era desse tempo. Agora, se me vais dizer certas discotecas agora e tudo, não, porque as discotecas hoje em dia é ver como é que estás vestido, mais produzido. Tu apanhaste, eu sei que pronto, isto é internet e etc. Mas, Wanda, vamos ser sinceros, tu apanhaste aquela altura em que te rachava-se na parede, né? Assim. Apanhei a dita tarraxinha. E a pior ainda, aquele punha a perna. Esquece. Vamos avançar nisso, porque os teus filhos vão crescer, depois vão ver isso, mas pronto, vamos avançar. Para concluir, eu sei que não é a melhor pergunta para concluir, mas sim. Eu tenho uma ideologia em que a mulher nunca está solteira, porque tem sempre alguém para atualizar o software. A partir do momento que ela tem alguém para atualizar o software, não está solteira. Estar solteiro, para um homem, é não ter absolutamente ninguém. E estar na miséria, sem amigos coloridos, sem nada. Sim. Concordo com isso. Sim. O estar solteira, obviamente, tu não podes te considerar solteira se tu tens sempre ali alguém a picar o ponto. Não é? Se bem que não é uma relação assumida, não é? Porque ambos não querem, mas é mais, sim, é mais confortável dizer que estás solteira, porque não estás a assumir. E porquê que as mulheres dizem que são solteiras quando têm sempre alguém
para atualizar. Exatamente. Isso é o rótulo. Esquece. Sentes-te muito mais confortável a dizer que... Mas é o medo da reciprocidade ou é simplesmente não querer dizer isso? Eu acho que é o medo. Porque ele pode estar a dizer que... Sim, eu acho que é o receio. Exatamente. Só estamos mesmo eu acho que é mesmo isso, é o receio. É o receio de não obter o mesmo que ela espera da outra parte. É aquela expectativa que ela possa ter. Quem é que determina? Estamos juntos agora. Estou curioso agora por acaso nisso. Quem é que realmente determina estamos juntos? Porque aquilo é como se fosse um acordo não verbal que está ali a acontecer. Ok, certamente, fomos para a cama, fizemos isto, eu acho que saímos, mas quem é que dita? Olha, estamos juntos. Estamos juntos. É claro que a mulher entra com joguinhos a dizer o que é que nós somos? O que é que nós somos? Exato, que nós sim, somos? A mulher tem essa preocupação de estabelecer um título, dar um título à relação, porque enquanto não tiver a certeza daquilo que está a ter, não sossega, mas quem acredita é o homem. Eu acredito que o homem determina e dita a direção de uma relação. Sim, é crucial. E a vai mulher sempre ditar. dita o sexo. Só? Nessa vertente da relação, dita o sexo. A mulher tem sempre o poder do sexo na coisa. Apesar, porque imagina, não digo, mesmo que sim, ela, quando ela controla, quiser, pode controlar. a parte curiosa é que se a mulher é que dita o sexo, porquê que o homem é que vai à procura? Sim, uma boa questão. Não é uma boa questão, não vale a pena tentar curvar para outra pessoa, porque acho que é quase lei, para não pensarem que estou a dizer de outras mulheres, não. Sim. Por tendência, normalmente, mesmo que ela queira, ela pode, o que é que ela faz? Vou vestir, já depilei, já fiz Exato. isso, só vou encostar nele e ele tem que perceber o que é que se passa. Exatamente. Se ele não perceber, eu também não vou dizer. Exatamente. Sim. E depois, é claro, nós somos animais, visto já é aquela vertente animal. Exatamente. A pele macia, sim. toca em nós. Exato. Sim. E depois é como se fosse surpresa, ele quer. É um explotar de... sim. Isto pá, estamos a falar, somos adultos aqui. Eu acho que é pleno. Sim. Porquê que, se ela é que domina o sexo, ele é que tem que procurar o sexo? É assim, eu se calhar vou ser um bocadinho retrógrada agora. Nós sentimos muito mais confortáveis um homem a dar o primeiro passo do que sermos nós a chegar lá e olha, desculpa lá, estou com vontade e tudo mais. Acho que o homem vai sempre ditar se acontece ou não. Ela tem sabe que tem esse poder, então joga com isso. Mas nunca vai chegar à frente e dizer que não, realmente quer que isso aconteça. Bem visto. Se tivesses 30 segundos para dizer, olha, eu gostei um episódio bastante produtivo, muito produtivo. Eu acho que és quase que, claro, não deixas de ser mulher, né? Porque eu sou homem e tu és mulher. Tens quase que um contrabalanço para as minhas ideias, mas não fugindo muito à minha, mas tendo tipo uma espetáculo. Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Ui, ai não, esquece, não me faças isso muito difícil. 30 segundos. Que haja mais empatia entre as pessoas. Empatia para mim é crucial. Poderes te pôr no lugar de outra pessoa. Porque é muito fácil tu julgares a pessoa sem sequer a conheceres. E dizes ela é isto e aquilo. Mas já te puseste no lugar dessa pessoa. Sabes perfeitamente as vivências dela, o que é que ela passou ou não passou. Então acho que há muita falta de empatia no mundo. Muito obrigado, Wanda. Se tiver um momento de epifania, calma. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes e intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.